Boa tarde a todos e a todas, né? Dando seguimento ao cronograma de lives do Grupo EADTech FURG, em homenagem a Alberto Maturana, né? Neste conversar, né? Neste espaço de conversa, nós vamos tecer, né? Conversar sobre como podemos pensar a educação a partir do experienciar. Né? Estão participando dessa conversa eu, Daniela Amaral Fonseca, licenciada em matemática, especialista para professores de matemática e atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade Federal do Rio Grande. Junto conosco também participa a professora Camila Rubira Silva. Boa tarde, Camila. Licenciada em matemática, em educação física, mestre em educação e ciências, especialista em educação inclusiva e doutoranda do programa de pós-graduação em educação e ciências da FURG. Conosco também se faz presente a professora Raquel Silveira da Silva. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, boa tarde. Licenciada em matemática, especialista em tecnologias da informação e educação, mestre em educação e ciências pelo programa de pós-graduação de educação e ciências e atualmente também doutoranda do mesmo programa da Universidade Federal do Rio Grande. Então, dando início a essa nossa conversa, né, a partir das nossas concepções sobre a teoria da biologia do conhecer, proposta por Humberto Maturana e Francisco Varela, e também com base na biologia do amor proposta por Humberto Maturana e Gerda Verdenzoli, começamos a nossa conversa, né, a partir das nossas reflexões, né, de como podemos pensar a educação a partir do experienciar. Então, as teorias do Maturana, juntamente com seus colaboradores, nos ajudam a pensar, né, a construção de um mundo do educar como um espaço relacional que possibilita a transformação na convivência de seres responsáveis e socialmente conscientes, que respeitam a si mesmo, ao outro e ao meio. E assim aprendem as habilidades particulares e operações reflexivas para participar de atividades em comunidade. Então, né, a partir do nosso primeiro questionamento, né, nós vamos dando entrada à nossa conversa, né, bem informal, uma conversa, se sintam-se à vontade. Então, como nos constituímos professores para atuar neste espaço de educar na convivência? Obrigada, Dani, pela apresentação. Temos uma formação bem peculiar aqui, né? Diversos espaços nós circulamos. Então, a partir das concepções, né, de Maturana com outros autores, né, das teorias que nós temos estudados no grupo, nós entendemos, né, e das nossas compreensões, nós entendemos que nós vamos nos constituindo professores no experienciar em conversações e interações com os outros seres e com o meio. E o que vem a ser, então, essas conversações? Maturana vai nos dizer que essas conversações, elas são redes particulares no entrelaçamento consensual entre o linguajar e o emocionar. Bom, a linguagem, ela faz parte da nossa história evolutiva, né? Como um meio, né? Fomos nos desenvolvendo, né? A linguagem como um meio de conhecer e de conviver no mundo. E as emoções, elas especificam, né, as nossas ações. Então, nós entendemos que diferentes emoções vão especificar diferentes conversações, né? E no nosso viver, né, nós vamos, então, tecendo, né, construindo diferentes redes de conversações pelos espaços em que nós circulamos. Nós entendemos que antes mesmo de ingressar nos cursos de formação de professores, nós vamos experienciando, né, vamos aprendendo a ser professores no observar dos nossos professores, no interagir em diferentes espaços de ensino e de aprendizagem, em conversas, né, com os nossos familiares. Enfim, nós entendemos que nós vamos nos constituindo professores no conviver, né, com os outros seres e com o meio, né, com os espaços em que nós vamos nos inserindo. Oi, gurias. Agora na apresentação eu me dei conta, né? Nós nos formamos em matemática licenciatura, mas cada uma de nós fez uma especialização, né? Cada uma já foi para um caminho bem diferente, né? Nos constituímos, né? Estamos ainda nesse processo e
E agora e retornamos, né, no mestrado, no programa de pós-graduação, né, em Educação e Ciência, e aqui estamos, né? É bem interessante. E tem a ver, né, com o que nós estamos conversando, né, gurias? Essas redes de conversação, as redes particulares, né? Acho interessante quando tu falas, né, Camila, nessas redes particulares que vão nos constituindo, né? E eu também me lembrei, né, do que Maturana ele fala muito sobre redes de conversação, né? E ele fala que nada existe, né? Nada existe fora de uma rede de conversação e elas são produzidas, né? A partir do que é externo, a partir também dos nossos desejos, dos nossos resultados, né? Enquanto seres, a partir do nosso próprio viver, né, gurias? E eu entendo, né, que essa constituição do professor, né, a nossa constituição, né, nós estamos nos constituindo em uma rede de conversação. Não tem como, né, essa nossa conversa que faz parte desse meio, né, e faz parte desses espaços do educar, né, nós nos educamos ao conviver, né, ao conviver nesses espaços, a dialogar, a interagir nesses meios, né, que são essas redes de conversação. Interessante, né? Esse teu olhar, tanto que tu deu agora, Foi agora, me dei conta. Que cada uma de nós trilhou um caminho, né, pós a licenciatura em matemática, cada um procurou um rumo a seguir, né, quanto à formação continuada, né? E que interessante, né? Porque cada um foi para onde o seu coração, digamos assim, guiou o que deveria ser feito a partir, né, para dar continuidade à sua formação. E retornamos, nós três também fizemos, estamos fazendo, né, eu, no caso especial, estou fazendo um mestrado, vocês já fizeram, agora estão no doutorado, né, e essas experiências, né, gurias, né, fazendo um gancho assim com a questão das experiências, e eu acredito que essas experiências elas só terão sentido, né, a partir do momento em que nos assumirmos como observadores implicados, né? Nosso próprio ato de observar, se a gente for parar para pensar nesse lado mais da teoria, né? E nós estamos a todo instante, a todo momento, né? E nós devemos estar a todo instante, né? Digamos assim, sempre com um olhar atento a identificar, né, quais são essas ações, né, e quais são os comportamentos que nos perturbam desde os primeiros movimentos como observadores, né, e relacionando isso com a questão da formação, né, da licenciatura, né, a formação inicial e com a especialização, cada um deu um sentido à formação continuada, procurando sempre o que lhe faltou, né, na licenciatura em matemática, que foi que desencadeou aí procurar uma formação continuada para além, né, penso eu, né, só fazendo assim um adentro, né, sobre o que nós estamos conversando até agora. E voltando, né, a teoria, que é o que nos atravessa nesse instante da live, né, é que no momento que nós estamos, né, como observadores implicados, né, no ato de observar e sempre com um olhar atento, né, que esse observar ele vai fazer sentido apenas para esse observador, né, para esse momento que ele está ali. Por que isso acontece? Porque tudo ele é dito por um observador, né, que é próprio dele. O que eu observo, eu vou olhar com um tipo de olhar, a Raquel vai ter um outro olhar e a Camila também vai ter um outro olhar, né? Naquele momento, naquele movimento que está de observação. E o que é esse observador implicado, né? Com base na teoria do Maturana, né? Esse observador implicado somos todos nós, né? Que estamos a todo instante nesse ato de observar tanto as nossas ações e as nossas emoções, né? Que são desencadeadas, né, no espaço de sala de aula, podemos dizer assim, porque somos professoras, né? E
E ao mesmo tempo, essas observações, né, e que nós estamos ali enquanto observadores externos, né, pode de alguma forma não nos desencadear, né, perturbações, né, assim também como pode não nos afetar naquele instante, naquele momento, né? Então eu penso que esse observador é quem vai determinar, né, a partir das interações que são geradas com o meio que ele está naquele momento, quais são as configurações que vão ocasionar trocas estruturais, né, nele próprio. Por que eu digo isso? Porque é esse observador que vai reconhecer, né, que o meio não vai especificar ou instruir as trocas estruturais que ocorrem no sistema, né? E aí, como nós estamos em casa, né, não posso deixar de falar sobre isso, o cachorrinho latiu, né? Esses são os adventos que ocorrem durante a pandemia, gente, né? Só para dar uma descontraída. Voltando ao que nos foi proposto, né? Então, o observador, ele, além de ser um ser vivo, ele também é um ser social, né? Ele, então, vive nesse meio social, ele perturba e ele é perturbado. E quando ele é perturbado, ele, de alguma forma, ele se reconstrói, né? Ele se reestrutura constantemente através do quê? Através das compensações internas e, ao mesmo tempo, ele procura, de alguma forma, sempre conservar a sua própria organização, né? E aí nós já adentramos a um outro conceito Maturana, né? Que eu pontuei, que eu julgo ser importante a estar explicando, né, para vocês, quem não está ainda, está recém começando a conhecer a teoria, que são as perturbações, né? O que é essas perturbações, de acordo com a teoria do Maturana? Bom, são as associações, né, que são desencadeadas pelo observador, que é a partir do quê? A partir das regularidades de comportamento dos sujeitos, né, no seu modo de agir com o meio. E essas regularidades é própria dele, né? É própria daquele observador que está ali naquele ato de observar, né? E a partir do que vai ser desencadeadas essas regularidades, né? Essas associações, ela vai ser gerada a partir do quê? A partir das experiências, né? E das compreensões, né? E das próprias emoções que são geradas, né, nessas redes de conversação, esses fatores que vão, de alguma forma, perturbando esse ser vivo no ato de observar. Dani, Pegando um gancho na tua fala. Ai, Raquel, ia falar. Capaz. Pegando um gancho na tua fala, tu fala, Dani, do observador implicado, né? Então, a gente entende, né, que a experiência, ela sempre vai acontecer no sujeito, né? E que quando nós estamos, né, na experiência, e ao nos darmos conta, né, do que está nos acontecendo, né, das nossas emoções, das nossas ações nessa experiência, é que a gente pode, então, dar sentido ou não dar sentido, né, ao que está nos acontecendo, né, a essas provocações que a experiência está nos afetando, né, como essa experiência está nos afetando de alguma forma, né, e como nós também, né, podemos afetar o meio com as experiências que nós vivenciamos, que nós acabamos provocando, né. E é interessante que quando nós estamos implicados, né, no acontecimento dessas experiências, nesse dar-se conta, é que a gente pode perceber o que está nos acontecendo, né. Acho interessante a gente falar isso. Pode seguir, Raquel. Capaz, duas coisas que eu queria pontuar, né. A primeira é como observadora, eu observei e pelo menos percebi, né, que a Dani se sentiu um pouco, tu me corrija se eu estiver errada, perturbada com o latido do cachorro, correto? Mas que isso faz parte da nossa experiência. Não sei se quer falar, Dani. Não, são os movimentos que nos atravessam, né, durante a pandemia. É o cachorro, é o vizinho, ou é a família. São os movimentos que ocorrem, né, a todo instante,
no momento que estamos em casa. Felizmente ou infelizmente, depende do olhar de cada um. Bem isso, né? Ou seja, né, a gente consegue perceber, né, aquilo que a gente estuda, né, gurias, a teoria no nosso cotidiano, né? A todo instante nós somos atravessadas. E a segunda coisa que eu queria, que eu me chamou a atenção, acho que foi na fala da Dani, quando tu falas do observador implicado, né, é bom a gente ressaltar, né, que também existe aquele observador que não está implicado, né, aquele observador que não é tocado, né, que pode estar, por exemplo, no espaço escolar, na sala de aula, e não ser influenciado, não ser tocado por aquilo que está ali, né, que é externo, mas claro que o nosso foco, né, nosso olhar é para o observador, né, o sujeito que está implicado e que é perturbado, né, e que aí ele vai se transformando, né, a partir do que é externo, né, do que é externo, mas também, né, gurias, quando nós falamos em perturbações, né, é importante a gente também se dar conta, perceber que nós podemos ser perturbados, né, perturbadas por aquilo que é interno a nós, né, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de conviver, né, e com as nossas próprias emoções, né, gurias, e que perpassam todo o nosso processo de sermos professoras, né. Eu penso que quando nós estamos em interação, quando nós interagimos com o meio, né, a partir de uma determinada conduta, né, comum, né, enquanto seres vivos, como a Turana vai falar, né, a nossa estrutura ela se modifica, né, a nossa forma de ser se modifica devido a essas próprias perturbações, né, a todo instante. E vai desencadear o que Maturana vai falar sobre acoplamento estrutural, né, que também é um outro conceito que ele vai discutir, né, e que emerge de um sistema autopoético, né, é um sistema vivo, um sistema que se autoproduz, um sistema que se transforma na sua forma de ser individual, mas também na sua forma de ser no próprio coletivo, né, ao estar com o outro, quando interage com o meio, né, bem nesse sentido, porque ele pode muito bem estar ali e não interagir, né, esse sujeito, esse sistema vivo, né, e penso, né, que essa ação, essa interação, ela surge como resultado, né, gurias, de diferentes modificações que o observador ele vai sofrendo, né, com a sua forma de ser, né? E também é importante, né, gurias, destacar que nesse processo enquanto sujeitos, né, de nos acoplarmos estruturalmente, né, de nos transformarmos, é importante destacar que as nossas origens, né, a origem histórica de um sistema, né, vamos nos colocar nesse movimento, né, a nossa forma de ser, a nossa identidade autopoética, ao longo dessas interações externas, são sempre preservadas. Embora existam, né, essas redes particulares, redes de conversação a todo instante, a nossa origem é mantida, né? As nossas memórias, as nossas lembranças. E isso não quer dizer que a gente não vai ser transformado, né? Que a gente não vai passar por esse processo de a todo instante nos codeterminarmos, nos transformarmos, né? Mas, sim, aquilo que nós vivemos, experienciamos, as nossas memórias, elas são preservadas, a nossa origem, né? Mas eu penso, só para fechar essa partezinha, né, sobre esse conceito, que é importante a gente falar sobre ele, né, que é o acoplamento estrutural, ele acontece quando o sujeito, penso eu, né, está aberto, né, predisposto a querer se transformar, a querer estar com o outro, a querer se codeterminar, né, por quê, né, porque nós estamos rodeados, né, pelo que é externo, mas também somos rodeados, né, somos perturbados por aquilo que é interno a nós sujeitos. E cabe a nós querermos ou não, né, como observadores e professores, estar nesse meio, seja ele meio escolar ou não,
sermos influenciados e nos transformarmos ao estarmos na convivência com o outro, né, Gurias? É interessante, né, Raquel, que esse acoplamento estrutural ele vai acontecer no nosso experienciar, né? E que realmente, às vezes, nós podemos estar num espaço, numa conversação, né? Numa rede de conversação, e não sermos afetados pelas experiências que estão nos acontecendo, né? Isso porque nós poderemos estar na condição de observadores externos, né? E não observadores implicados, né? É legal a gente falar que o observador implicado, ele entende que não existe nada independente dele, né? Que tudo depende, né? Tudo está relacionado com ele, com o seu viver, né? Com as suas emoções, com as suas ações, né? Ele está implicado por tudo, né? E é interessante também a gente trazer a ideia de que Maturana fala, né, que a gente pode vivenciar os acontecimentos da vida cotidiana, né, como acontecimentos semelhantes, né, como uma estrutura biológica viva, né, mas as experiências, elas vão ser únicas para cada sujeito, a depender do nosso domínio experiencial, então das experiências que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né, e do próprio acoplamento estrutural, né, que vai, dessas transformações que vai acontecer em cada sujeito, né. Então, a experiência, ela sempre vai ser singular, né, única para cada sujeito. Um exemplo é que nós estamos, nós as três conversando, né, então, a vivência, né, vamos deixar bem claro, fazer uma distinção entre vivência e experiência. Então, a vivência, né, o acontecimento dessa conversa está sendo igual para nós as três. Mas a experiência, para cada uma, se estiver acontecendo, né, porque podemos estar aqui e não estar vivenciando, né, fazendo uma experiência. Então, mas a experiência vai ser, para cada uma de nós as três, esse ato aqui de estarmos conversando vai ser diferente, né? Por quê? Porque diferentes emoções estão aqui nessa conversação, né? Nesse conversar, nesse nosso modo de agir, né? Eu estou com uma emoção, a Raquel com outra, a Dani com outra. Esse conversar, ele também está nos acontecendo diferentes perturbações, né? Na estrutura de cada uma de nós as três, né? Então, se estivermos vivendo a experiência aqui, se estivermos implicadas, né, nesse conversar, estaremos vivendo diferentes transformações, né, nesse espaço aqui que estamos tendo de convivência, né, e a gente estende também para quem estiver nos assistindo, né, o pessoal que está nos assistindo pode ser provocado pelo que nós estamos conversando aqui, né, se sentir instigado pelas nossas compreensões a partir das teorias, né, ou pode não fazer sentido para quem está assistindo, né? Acho interessante falar. Gostaria de complementar, Dani? Não, assim, tu percebeu, né, de alguma forma que isso me causou uma perturbação. E aí eu fiquei agora me questionando, né, com base na tua fala e também com base no que a Raquel tinha colocado anteriormente, e eu fiquei pensando, né, a partir desse entrelaçar, podemos dizer assim, que o educar é uma transformação reflexiva na convivência, né? Eu entendo, pelo menos dessa forma, e que se de alguma forma a gente começar a refletir, né, sobre a dinâmica, né, que ocorre, né, que desencadeia, né, através das nossas relações humanas e sociais, né, que nos envolve a todo instante, com base nas nossas ações, né, e emoções que são geradas pelas essas redes de conversações, né, por esses espaços de convivência, né, ou seja, a partir, né, das nossas experiências, né, do nosso experienciar, né, com o outro e também com o meio, ele de alguma forma pode desencadear movimentos, né, que nos afetam ou não, como mesmo tu pontuou, né? Então, esses movimentos, eles podem, né, nos perturbar ou, de alguma forma, não, simplesmente passar despercebido, né? Pelo menos foi
isso que me remeteu nesse instante, assim, a pensar sobre, né, isso que vocês pontuaram nesse momento, acho que era isso. Não sei, a Raquel tá meia balançadinha ali, tentando chegar Não, e não, não. compreender, né, É o que bem. foi colocado. Não, eu concordo, né, gurias, com a fala de vocês, é bem isso. Eu fiquei, quando a Camila fez essa separação entre vivências, experiências, né, achou interessante destacar essas experiências, né, elas emergem daquilo que nos toca, né, nos chama a atenção, né, como a Dani falou, aquilo que nos perturba, né, e como observadores, né, gurias, observadores implicados na nossa própria experiência, né, de ser e de agir, nas nossas emoções, né, porque a todo instante nós somos, nesse ato de observar aquilo que vem nos constituindo, nós somos tocados, né, passamos por diferentes momentos e percebemos que algo nos toca, sabe, tem momentos que a gente está experienciando, né, e às vezes algo até nos desacomoda, nos perturba, né, como a própria teoria, e nos faz repensar algumas coisas, né? Às vezes, por exemplo, do outro encontro que nós tivemos, né? Quem não foi, pelo menos vou falar por mim, né? Quem não foi tocado, né? Pelas falas, pela troca ali naquele encontro que aconteceu, né? Na primeira live ali. Ou seja, que emoções, né, estavam por trás, né, quando a gente parou para assistir, para ver os nossos colegas ali, aquele primeiro encontro, foi uma experiência, né? Aquilo que eu vivi, que eu experienciei naquele momento, a emoção que eu estava vivendo, foi uma, né, que eu sei que foi diferente da emoção e da experiência que a Camila e que a Dani também experienciou, né, naquele momento, né, e que é de cada sujeito, né. Em alguns momentos nós somos tocados e provocados, né, a olhar para essas experiências e a partir delas, né, nós passamos então a nos perturbar, a nos transformar e eu penso que passamos a produzir mundos outros, né, outras experiências, né, vão nos impulsionando, né, a estarmos constantemente nesse movimento, sabe, de repensar as nossas práticas, nossas ações, nesse movimento de nos questionarmos, de indagarmos como educadores, né, e levarmos também, né, gurias, como professoras, levarmos outros estudantes também, né, a se questionar, a indagar sobre o que é externo, né, que faz parte do nosso cotidiano, né. E interessante destacar, né, gurias, que lembrei agora, mesmo sendo observadores implicados, né, mas também organismos fechados, né, como Maturana ele fala, ainda sobre o acoplamento estrutural, ainda sendo observadores e organismos fechados, nós podemos sim, né, sermos afetados pelas influências externas, aquilo que é externo a nós, e que de alguma forma vai contribuindo e vai nos fazendo, né, estarmos em constante transformação, né, acoplamento, né, a todo instante nos acoplando estruturalmente. Raquel, tu falou, né, que nós assistimos a live anterior, né, as lives anteriores, né, que já foram Isso. duas, e nós acabamos nos transformando, né, acabamos sendo tocadas, provocadas de alguma forma, né, e eu acho que é legal a gente falar que essas experiências que a gente vai vivenciando, né, sempre vão ser de uma forma única, né, como eu já apontei, de uma forma única para cada sujeito. Então, elas podem ser, nem sempre elas vão ser de prazer, né? Às vezes elas podem nos provocar um sentimento, né? Não uma emoção, um sentimento de prazer, né? E às vezes podem também nos provocar um sentimento de sofrimento, né? Mas, de todo modo, Maturana sempre diz que a experiência, ela sempre vai nos causar uma transformação, né? Ela sempre vai nos modificar de alguma forma. Então, nós sempre vamos aprender alguma coisa, quer queiramos ou não, né? Vamos aprender alguma coisa com essa experiência, seja ela nos trazendo um prazer, né? Ou
porventura, um sofrimento, né? E passando, então, para o nosso segundo questionamento, né? Como nós pensamos a educação a partir de um experienciar, né? De modo a construir espaços do educar, né? Na transformação na convivência, né? A construir um espaço do educar na convivência, né? E que fomente, né? Que oportunize a transformação nessa convivência. Então, com base também nas concepções de Maturana com outros autores, né, com seus colaboradores, nós entendemos que o espaço do educar, para oportunizar a transformação na convivência, ele precisa ser um espaço de convivência, né? E essa convivência, a gente entende que ela tem que se dar, né, numa conversação, né, em que ocorra por meio de uma linguagem, né, em que o outro seja legitimado, né, em que os saberes, as experiências, o ponto de vista do outro com quem desejamos conviver tenha igual valor ao nosso, né? E essas conversações, elas também precisam ser especificadas pela emoção do amor que o Maturana fala, né? O que é essa emoção do amor? O amor é uma emoção, né, em que o outro, ele é visto, né, em que geramos um domínio de ações, em que o outro ele é legitimado, né? Então, nossas ações são de legitimação do outro na convivência. E é interessante, então, nós pensarmos nesse espaço, né, de valorizar o estudante, né, de valorizar as pessoas com quem estamos convivendo nesse espaço do educar. É assim que nós entendemos que deve ser um espaço de transformação na convivência, né, a partir das nossas compreensões sobre as teorias de Maturana, né. E o Maturana ainda fala, né, que a emoção do amor, ela não é, ela constantemente, né, frequentemente ela é negada nas relações humanas, né, nas relações sociais, nas relações culturais, né, na nossa cultura. Mas o amor, ele é a emoção fundamental das relações sociais. Então, sem o amor, não há relação social, não há fenômeno social. E sem fenômeno social, né, porque nós somos seres sociais, então não há humano também, né? Então, é interessante a gente pensar que nós precisamos resgatar experiências, né? Resgatar o mundo do educar, resgatar viver o mundo do educar, em que possamos viver o amor, então, resgatar o amor nas nossas experiências, né? Nas experiências que fazemos nos diversos espaços que estamos circulando, né? Interessante, né, Camila? Então, podemos até, inclusive, dizer, né, que nós educamos, né, gurias, a partir de uma emoção, né? Não tem como, né? E essa emoção, né, ela é o que fundamenta, né, entendo dessa forma, as nossas ações, né? Ou seja, a aprendizagem vai ocorrer, né, quando nós estivermos numa linguagem, né, como tu trazes na tua fala, né, Camila? E eu lembrei agora, né, que durante muito tempo, né, principalmente quando nós entramos na universidade, né, muito se ouviu falar sobre, bom, eu sou um profissional, né, eu amo o que faço, tem outros que colocam, não, eu sou apenas profissional. Tem vários profissionais que não colocavam a emoção, né, o sentimento, o amor, né, muito se pensou que não fosse possível, né, no espaço escolar, tu trabalhar e tu trazer esse sentimento, né, para conversar, para estar ali junto, né, com as tuas ações em sala de aula, né? Não, tem muitos que se colocam naquela posição, bom, eu sou um profissional, né, vou para a sala de aula e vou desenvolver meu trabalho e essa vai ser minha experiência, né? Não vou me envolver, né? Bom, pelo contrário, a gente tem estudado uma teoria que nos diz que é possível a gente ir para a sala de aula e quando nós vamos para a sala de aula, né? É pensar que emoção está por trás, né? Que desejos estão por trás também, né? E que vai fundamentar as nossas ações, né, gurias? E eu penso inclusive que me questiono, né, sobre
tipo, quando nós estamos, né, como observadores, né, como nós estamos nos vendo, né, gurias, nas nossas ações, né, principalmente nesses tempos, né, pandêmicos, né, como o nosso processo, né, de pensarmos, o nosso educar tem acontecido nesses tempos que a gente tem vivenciado, tempos bem difíceis ainda, né, gurias? E interessante essas questões que tu pontuou agora, nessa questão do emocionar, né, que muitos não se dão conta, ou também porque, na verdade, não estão abertos, né, Raquel, Sim, a essas transformações. E aí me remete a pensar que o nosso ponto inicial, lá no início da nossa conversa, onde a gente coloca esse espaço relacional, né, que possibilita essa transformação na convivência, né, que é gerada, né, por esse respeito por nós mesmos, né, e também pelo outro que está ali naquele espaço de convivência conosco, né. E como a Camila pontuou, esse encontro, né, esse espaço de transformação na convivência, não exige uma justificativa, né? Todo mundo faz consciente do que está fazendo, né? Consciente das suas ações, né? Então, talvez ele não esteja pensando no outro naquele momento, ele está pensando somente em si, né? E embora a todo instante ele explique, né, qual a razão, né, e o porquê que está determinando isso naquele movimento, né? Só fazendo uma interrupção rapidinha, eu entenderia que ele não está nem pensando em si, porque se ele não está implicado, se ele não está pensando que aquele espaço está o afetando e que ele pode afetar aquele espaço, então ele não está pensando nem em si. Eu entenderia ainda assim, sabe? Não está pensando nem no outro e nem em si. É um observador externo, como se nada que tivesse acontecendo ali, né, nesse espaço do educar, tivesse relação consigo, né? Fosse independente, né, de si. Também, né, Camila, pensando nesse outro olhar, né, esse outro óculos, né, digamos assim, que eu não tinha enxergado, né, até o momento. Mas agora, como tu pontuou, e aí eu fico pensando, né, todo instante, e a gente está muito atrelado, né, dentro da teoria, né, que nos atravessa todo instante, nos causa, né, essas perturbações, e eu fico sempre me perguntando, então, quando a gente diz, né, com base na teoria, que a gente aceita o outro, não precisa nem ser com base na teoria, mas a gente muitas vezes nos questionamos e pensamos assim, eu aceito o outro, né, mas na verdade muitas vezes eu não aceito o outro, porque eu penso que aceitar o outro, né, não é aceitar o que ele faz, né, ou simplesmente o que ele diz naquele instante, né, porque faz parte já de nós seres humanos, nós somos seres racionais, então isso já faz parte de nós mesmos, né. Eu entendo que esse aceitar o outro é algo que é espontâneo, né, e é recíproco ao mesmo tempo, né, e tu não espera nunca nada em troca dessa aceitação, né? Ela é voluntária, tu simplesmente aceita, né? Eu penso assim dessa forma, né? É isso, né? Me sinto afetada muitas vezes por conta dessas questões, e a Raquel colocou, porque é triste muitas vezes, né? É triste, né? Eu sei. E esse aceitar o outro é aceitar nas suas diferenças, né? Nas nossas diferenças, porque todos nós somos diferentes, não somos seres iguais, né? Nós somos feitos constituídos por diferenças, né? E o quanto a diferença do outro, né, e a minha diferença, né, provoca perturbações, né? E nós temos que nos aceitar, né? Nós vivemos num mundo em que precisamos aceitar as diferenças, né? As nossas diferenças. Aceitar o outro na convivência, né?
E para isso é um processo longo, né, de se autoproduzir, né, de se autoconhecer, né, a todo instante nós precisamos olhar para nós mesmas, né, gurias, e nos conhecer, ver os nossos limites, aquilo que nós podemos fazer e até que ponto nós podemos, né, deixar esse espaço também, né? Mas claro, né? Sempre procurando nos colocar no lugar do outro, né? E assim a gente vai, né? A todo instante, a cada dia, constituindo, né? Diferentes mundos, diferentes compreensões do educar, né? A todo instante a gente vai repensando as nossas práticas, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, sabe? Todo instante construindo novas formas, né? Nos reinventando, né, dessa experiência daquilo que nos toca, né, daquilo que vai nos transformando. Eu entendo que esse seja o caminho, sabe? Interessante também destacar, né, gurias, que quando nós estamos nesse processo, né, de constituição desses novas formas, né, novos domínios, né, que vai emergindo, né, na nossa caminhada, geralmente, né, emerge do desconhecido, né, emerge da necessidade, daquilo que nos toca, do desejo pelo novo. Bom, eu preciso fazer diferente, eu estou vivendo, estou experienciando dessa forma, eu estou vendo que não está dando certo, né, o que eu posso fazer? Né? Então, quando eu me dou conta, eu começo esse caminho, esse processo de repensar, e aí eu vou buscando o novo, né? E assim vou construindo esses caminhos quando eu me predisponho, né, a habitar, a vivenciar, a experienciar esses diferentes mundos, né? Isso que tu fala, né, de nós experienciarmos, vivenciarmos e criarmos diferentes mundos, né? O Maturana vai dizer que o nosso mundo, né, é sempre o mundo que construímos junto com o outro na convivência. Por isso, então, da aceitação, né, do outro. E ainda assim, né, mesmo quando nós vivemos um mundo, né, que ele é sempre consequência dos nossos desejos, né? Sejam eles conscientes ou inconscientes, mas vai ser sempre um mundo que é consequência dos nossos desejos. E mesmo quando nós não nos damos contas, né, da nossa responsabilidade, dos nossos desejos, a gente vive esse mundo, né? Então é interessante a gente pensar que mundos do educar nós estamos vivendo, que experiências nos espaços que nós estamos circulando, nós estamos vivendo, e que de outra forma, né, qual é o nosso desejo de viver, né? Que outros espaços, que outros mundos do educar nós desejamos viver e construir, né, na convivência com os outros seres. Dani? É bem isso, né? Não sei, queres falar, Dani? Não, no momento não. Não, eu só ia dizer que é bem isso, né, sabe, gurias? A todo instante, não tem como não nos transformar, não tem como não nos perturbar com aquilo que é externo a nós, sabe? A gente, como observadores, né, a gente observa o outro, a gente, a todo instante, algo nos toca, né, e nos perturba, né, e nos influencia a estarmos na objetividade entre parênteses, em alguns momentos também na objetividade sem parênteses, que Maturana vai falar isso, né, que a todo instante a gente pode, né, perpassar essas objetividades, mas sempre considerando, né, as diferentes compreensões e realidades, né, que eu penso que o bom é nós respeitarmos, né, estarmos na objetividade entre parênteses, né, de preferência. Não, e a Camila, né, me chamou, que viu que eu estava meio balançada para lá e para cá, e aí eu não quis atravessar a fala da Raquel, e por um lado foi até bom, né, digamos assim, ou não tão bom, né, depende do olhar de cada um, e me remeteu, né, a pensar que não se cria uma dinâmica, né, de negação, já que a Raquel entrou na fala da objetividade entre parênteses,
Então, a gente não cria essa dinâmica de negação na convivência, né? Uma vez que existe tantos mundos possíveis quanto também há possibilidades, né? Dessas relações consensuais, né? Então, o meu mundo que eu vou criar será um, o mundo da Raquel é outro, e assim como o mundo da Camila também é outro, né? E ainda mais, né? Além do que eu falei, dessa questão dessas possibilidades, né? Desses mundos que nós vamos criando, né? Através das dinâmicas geradas pelas nossas redes de conversação, né? Que é a verdade, né? Isso é importante a gente colocar aqui nesse espaço de conversa, porque a verdade ela é nossa, né? Ela é intrínseca de cada ser humano, né? Faz parte do modo de estar no mundo, de estar no espaço de convivência, né? Assim também como cada um vai criar o seu próprio mundo, né? Podemos dizer assim, de acordo com as suas vivências e a partir das suas vivências gerarem experiências. Então, a minha verdade é uma, a verdade da Raquel é outra e a verdade da Camila é outra, né? Elas vão se constituir nessas verdades a partir desse entrelaçar, né? Nessas redes que vão sendo geradas ao longo do processo, né? De transformação na convivência, né? Então, e eu penso, né, gurias, que vou retomando, né, essa questão da educação, do educar, então que a tarefa da educação ela é a todo instante propiciar o quê? Um espaço de convivência, né? De modo que o sujeito que estão ali naquele espaço, né, naquele ambiente, naquele instante, sejam convidados, né? E ao mesmo tempo que eles estejam dispostos a conviver espontaneamente nesse espaço, né? Porque ao estarmos nesse movimento de convivência, nós a todo instante sofremos transformações, mas somente essas transformações ocorrerão quando nós nos darmos conta, né, das nossas ações e as nossas emoções que são geradas naquele instante, né? Ao estarmos implicados, né, voltando à questão do observador implicado novamente, e percebendo, né, quais são as necessidades para a gente estar naquele espaço, né? Sempre num espaço de reflexão conjunta com o outro, né? Sempre nesse ir e vir, né? Que nos causa todo instante perturbações, mas sempre nesse estado de aceitação mútua, né? Que é importante, porque eu penso de uma forma e tantos outros vão pensar de outra forma. E que chato seria o mundo se todos pensassem iguais, né? Não faria sentido, né? Eu penso dessa forma, né? Não sei se a Camila quer colocar ou a Raquel quer colocar alguma coisa com base nessas questões que eu levantei agora. Eu gostaria de falar, Dani, que é nessa reflexão, né, nesse ato de voltarmos a nós mesmos, que nós podemos nos dar conta do que queremos, né, dos nossos desejos, né, e das consequências, né, das nossas ações, né, nesse espaço do educar, né, é na reflexão sobre o que fazemos, sobre o que desejamos, sobre o que queremos, né, e as consequências do que queremos que a gente pode nos dar conta, né, e é nesse dar-se conta que surge a nossa responsabilidade social sobre o que fazemos com o outro na convivência, né, como sobre o que fazemos junto com o outro na convivência, né. Então, como estamos vivendo, né, os espaços do educar que estamos construindo, que são diferentes, né, diferentes espaços do educar que estamos construindo, né? Será que estamos no automatismo, né, da vida cotidiana? Ou será que a gente consegue dar uma parada para refletir, né? Como nós estamos vivenciando, né, fazendo as experiências nesses espaços do educar, né, na convivência com os outros seres? Eles colocar alguma coisa, Raquel? Ou não? Penso que é bem nesse caminho, né, gurias, de reflexão sobre as nossas ações, né? Não tem como, né? Nós precisamos, né, criar
essa cultura de olhar para nós mesmos, né? Antes de agir também, né? Porque nós somos muito, às vezes, né? Agimos e às vezes não refletimos, né? Sobre as nossas ações. Então, quando nós estamos nesse espaço de pensar a educação, né? Nada melhor do que nós olharmos primeiramente para nós, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que tem nos inquietado, tem nos perturbado e o que nós desejamos, né? Onde é que está, que emoções, né? Estão presentes nas nossas ações, né? Seria nesse sentido. Então, né, eu vou já retornando, né, a nossa pergunta inicial, né, que desencadeou, que nos movimentou, né, a estarmos nesse espaço de conversa, que é como podemos pensar a educação a partir de um experienciar de modo a construir espaços de educar na transformação da convivência. Foi isso que nos movimentou até um instante a estarmos nesse espaço de conversa com vocês, né? Então a gente pode dizer que a gente entende, né, esse construir, né, espaços no educar a partir, né, da criação de um espaço de convivência, né, sempre na aceitação e no respeito mútuo, né, com base no outro, bem como também estarmos abertos a refletir, né, como observadores implicados sobre os nossos desejos. Podemos viver um mundo do educar assim também como nos transformar na convivência. Agradecemos a atenção de todos por aceitarem a nos escutar, né, nas nossas compreensões sobre a teoria e a epistemologia do Maturano, juntamente com os outros autores, né, e também por colaborarem a estarem dispostos a pensar e refletir, né, sobre esse espaço de educar, né, que a todo instante nos constitui e que nos transforma na convivência. E esperamos que de alguma forma, né, essas nossas pontuações, né, que foram colocadas aqui, gerem de alguma forma ou provoquem, né, em algum momento, um pensar sobre a teoria, né, que tenham perturbado todos vocês nesse instante. Convidamos, né, aos colegas, aos professores e estudantes e também pesquisadores, né, e da comunidade, né, a continuarem nos assistindo e participando, né, das nossas lives, podcasts e vídeos do grupo EADTech FURG em homenagem ao Alberto Maturana. Uma boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau. Boa tarde.